Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do Governo de Minas Gerais. Volume 4, semana 2, pessoal. O tema da semana é elementos e fatores do clima. Mas antes da gente começar, pessoal, muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, pessoal. Ative as notificações, porque cada vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Ah, professor, não quero ativar as notificações. Beleza! Pessoal, nosso Instagram está bombando. Inclusive, nós agora temos no nosso Instagram o cronograma de quando vai sair cada vídeo. Então, pessoal, confira lá que você vai saber exatamente quando, que horas sai o vídeo de cada matéria, pessoal. Outra coisa, estamos interagindo demais. Por exemplo, essa semana agora, essa última semana, nós tivemos o quiz de geografia. Provavelmente semana que vem teremos o quiz de outra matéria. Estamos interagindo bastante com o pessoal lá, pessoal. Então, vá no nosso Instagram, comece a seguir a gente, interaja com nós também nos comentários do vídeo. É extremamente importante. Eu sou o Tio Galvão, teacher de geografia. Pessoal, então vamos lá. Contexto, ou seja, vamos falar um pouco sobre o tema dessa semana, elementos e fatores do clima. Pessoal, os elementos são aqueles que fazem parte do clima. Você, quando vai caracterizar um clima, você fala, ó, é assim, assim, assado. Você delimita a partir dos seus elementos, mas principalmente da temperatura e a umidade. Pessoal, a temperatura está vinculada a ganho ou a perda de calor. O frio é o quê? Perda de calor. Pouco calor, vamos dizer assim. Calor, muito calor. Beleza? Então, pessoal, a temperatura normalmente a gente diz a partir da temperatura do ar, que é extremamente relacionado ou extremamente interferido tanto pela absorção de calor das moléculas de ar, quanto pelos materiais que absorvem calor e emitem, irradiam esse calor lentamente, beleza? Existem alguns livros que colocam a radiação solar como um fator. Eu não concordo muito, porque para mim ela já está embutida em temperatura, porque ela é responsável por essa ganha de calor, ok? Umidade não é humildade. Ah, pessoal, humildade, né, mano? Não, é umidade. Pessoal, nós temos duas formas de umidade. Pessoal, falando em umidade, falamos em quantidade de água na atmosfera. Algumas pessoas falam que a precipitação é um elemento do clima também. Assim como falam que a radiação é um elemento do clima. Eu também não gosto muito, porque para mim a precipitação já está relacionada à questão da umidade, beleza? Pessoal, nós temos a umidade absoluta que diz a quantidade de água disponível na atmosfera, ou seja, gramas por metro cúbico. Por exemplo, agora nós temos 250 gramas por metro cúbico em água, ou 240 gramas de água por metro cúbico de ar. Pronto! Umidade absoluta. Já a umidade relativa, pessoal, está relacionada à capacidade de retenção da água pelas moléculas de ar. Pessoal, as moléculas de ar possuem a capacidade de reter água. Quando elas estão na capacidade máxima, nós falamos que a umidade relativa do ar é 100%. Ou seja, estamos num ponto de saturação que vai ocorrer a precipitação, provavelmente. Beleza? Ah, pouca... Beleza, pode estar em 10%. Quer dizer que elas estão apenas em 10% da sua capacidade de absorção de água, pessoal. Beleza? Então vem a umidade relativa do ar, que é dado em porcentagem. Normalmente a gente utiliza muito mais ela para diagnosticar, por exemplo, a qualidade do ar. Se está abaixo de 30%, é preocupante, quer dizer que muita pouca água disponível na atmosfera e, consequentemente, é prejudicial à saúde. Tranquilo? Áreas mais úmidas, como áreas da floresta amazônica, a umidade relativa do ar é sempre muito alta, ali próximo dos 80% para cima. Se chegou a 100%, pessoal, provavelmente é porque está chovendo. Beleza? E a pressão atmosférica? Pessoal, nós conseguimos sentir a pressão atmosférica a partir do vento. Porque o vento é deslocamento de ar. E o ar se desloca sempre de uma alta pressão atmosférica para uma baixa pressão atmosférica. Aqui, alta pressão atmosférica. Aqui, baixa pressão atmosférica. Então, o ar vai se movimentar assim. Sempre da alta, que se expande em direção à baixa pressão atmosférica. Extremamente importante para a circulação atmosférica das massas de ar e assim por diante. Beleza? E os fatores do clima? Pessoal, o clima de um local, a gente caracteriza ele a partir dos elementos. Mas o que influencia os elementos serem daquela maneira
são os fatores, pessoal. Então, os fatores são os influenciadores. Por exemplo, latitude. Áreas próximas à linha do Equador tendem a ser mais quentes e de uma baixa amplitude térmica, ou seja, não variam tanto de temperatura. Por que não varia? Não existe tanta essa variação? Devido à posição onde a radiação solar ela não tem uma grande variação durante as estações do ano, ou durante os períodos do ano, por estar próxima à linha do Equador, beleza? Áreas mais longe da linha do Equador tendem a ter uma grande amplitude térmica. Professor, todos os locais próximos à linha do Equador vão ser quentes? Não. Outros fatores podem atuar. A gente sempre tem que pensar no clima de um lugar pensando em todos os fatores. Por exemplo, existem áreas cortadas pela linha do Equador que são frias. Sério, professor? Sério. Então, um exemplo. Cordilheira dos Andes. Existem áreas da Cordilheira dos Andes extremamente elevadas, sei lá, 4, 5 mil metros de altitude, que está na linha do Equador. Você acha que vai ser quente? Vai ser áreas frias, pessoal, beleza? Claro que 5 mil metros de altitude, próximo à linha do Equador, e 5 mil metros de altitude lá no Círculo Polar, 5 mil metros do Círculo Polar vai ser muito mais frio, tá? A gente tem que pensar todos os fatores de forma conjunta. Professor, eu nunca entendi por que quanto maior a altitude, mais frio. Se a gente está mais próximo do Sol, é ser mais quente. Pessoal, isso é devido à pressão atmosférica. Quanto mais elevado nós ficamos, menor a pressão atmosférica. É como se as moléculas de ar, os gases, pesassem também. Ou seja, eles tendem a descer. Então, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Por isso que a gente fica com dificuldade de respirar. Se nós temos menos ar menos ar disponível em grandes altitudes, nós temos menos moléculas de ar absorvendo calor. Se é menos moléculas de ar absorvendo calor, nós temos um menor quantitativo de calor, consequentemente menos calor, temperaturas mais baixas, beleza? Por isso. Outro fator importante é o relevo. Cuidado, altitude é algo. Altitude temos que pensar mais alto, menor pressão atmosférica, menos calor sendo absorvido, temperaturas menores. Relevo, nós temos que pensar em barreira, principalmente no barlamento, que é a área de um lado de uma vertente onde barra o vento passa e não consegue passar, automaticamente ele tende a se acender. Quando ele sobe, um vento com vapor de água, ocorre a condensação desse vapor devido às menores temperaturas e acaba chovendo naquele lado. Então, quando aquele vento ele ultrapassa essa barreira, ele ultrapassa seco. Nós temos o sotavento. Então, pessoal, é comum nós termos em áreas posteriores a cordilheiras, por exemplo, a norte da Cordilheira do Himalaia, nós temos áreas desérticas. Por quê? Porque a umidade vinda ali do Oceano Índico ela é barrada pelo Himalaia. Então, o vento que consegue chegar, vamos dizer ali, após o Himalaia, lá na Ásia, são ventos secos. O que nós temos ali, áreas semiáridas e desérticas, justamente por isso. Então, relevo, temos que pensar em barreira orográfica, altitude em elevação. Vegetação, pessoal. Áreas onde nós temos florestas tropicais, elas tendem a ser úmidas devido ao alto índice de evapotranspiração, por exemplo. A floresta remite umidade. Para vocês terem uma ideia, uma árvore de grande porte, uma floresta equatorial, em apenas um único dia ela consegue emitir para a atmosfera cerca de 300 litros de água. Olha que loucura. Algumas espécies conseguem emitir à atmosfera 300 litros de água em apenas um dia. Se você então desmata essa área, a tendência é a umidade relativa do ar diminuir drasticamente. Professor, apareceu dois de uma vez, porque um é o inverso do outro. Continentalidade. Áreas muito centradas no continente sofrem de continentalidade. O continente ele tem facilidade para ganhar calor e perder calor. Ou seja, a amplitude térmica em áreas onde nós temos continentalidade é alta. Maritimidade são áreas mais úmidas, porque vem umidade do oceano, são áreas próximas ao litoral. Se o ar é mais úmido, nós temos uma menor amplitude térmica. Devido ao calor específico da água, o ar mais úmido ele demora mais a se aquecer e demora mais a se resfriar. Por isso, por exemplo, apesar de não ser exemplar, mas só mostrando como a água demora mais a se aquecer e resfriar, à noite, nas primeiras horas da noite, a piscina está quentinha. Porque ela demora a se resfriar. Nas primeiras horas da manhã, a piscina está um gelo. Que ela demora a esquentar. Enquanto o ar já esquenta, a água demora. Então, quanto maior a quantidade de água disponível no ar, menor a amplitude térmica. Massas de ar, pessoal. As massas de ar são grandes sistemas atmosféricos que possuem características dos seus locais de formação.
E a partir da atuação dela, a partir da diferença de pressão, nós temos a mudança do tempo nos locais onde elas atingem. Posteriormente, pessoal, nós vamos falar especificamente das massas de ar que atuam no Brasil. Correntes marítimas. Áreas banhadas por correntes marítimas frias tendem a ser mais secas. Por quê? Água fria, menor evaporação. Correntes marítimas quentes, maior evaporação. Consequentemente, áreas banhadas por correntes quentes tendem a ser mais úmidas que áreas banhadas por correntes frias. Existem vários desertos no mundo que estão associados às suas áreas litorâneas estarem próximo a correntes marítimas frias. Exemplo, deserto do Saara, onde nós temos a corrente das Canárias, acho que é das Canárias mesmo. Deserto de Kalahari, onde nós temos a corrente que começa com B, que eu não lembro o nome agora, outra corrente fria que passa por ali. Deserto do Atacama, nós temos a corrente do Peru, pessoal, que é a corrente fria, também pode se chamar de corrente de Humboldt, ou seja, correntes marítimas frias tendem a fazer áreas serem mais secas. Então vamos lá, pessoal, atividade número 1. Os fatores climáticos, altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, modulam os elementos climáticos, umidade, pressão atmosférica e temperatura. Corretíssimo. Ou seja, a atuação dos fatores do clima promove a alteração dos elementos climáticos. Levando em consideração a afirmativa do texto de abertura da semana, realize a atividade. Tá aí, pessoal. Santos, nível do mar. São Paulo, Campos do Jordão. A imagem apresenta 3 cidades do estado de São Paulo. São elas: Santos, São Paulo, capital e Campos do Jordão. Explique por que há variação de temperatura entre elas. Pessoal, existe essa variação de temperatura, apesar de serem cidades que em linha reta estão relativamente próximas, devido aos diferentes fatores que atuam sobre essas cidades. Pessoal, é uma resposta grande. Por exemplo, Santos sofre com maritimidade, consequentemente vai ter uma menor amplitude térmica. São Paulo sofre com a ação humana, que também pode ser considerado um fator do clima. Áreas extremamente densas e urbanas tendem a ter, por exemplo, ilhas de calor. Consequentemente tendem a ser um pouco mais quentes. E quando a gente pensa em Campos do Jordão, é uma área de elevada altitude. Estima-se, pessoal, que a cada 100 metros cada 100 metros de altitude, a temperatura abaixe de 0,6 a 1 grau Celsius. Depende se está acima das nuvens ou não. Não é um ponto. Ou seja, a cada 100 metros, de 0,6 a 1 grau. Então nós podemos pensar que a variação ocorre devido aos diferentes fatores do clima que atuam em cada uma das cidades. Para mim, essa letra B, ela pergunta algo até semelhante. Qual fator interfere na variação da temperatura? Por quê? Pessoal, quando a gente pensa na variação, ou seja, na amplitude, seria a maritimidade. Em um local. Quando nós pensamos na variação entre as cidades, a altitude é o principal. Então eu vejo que essa letra B, na variação. B, tá bom, mas na variação entre as cidades ou na variação de um local. Então, pessoal, eu vou... Quando tem uma pergunta, pessoal, que você sente que talvez ela poderia te dar mais alguma informação e ela não te dá, envie essas informações para você situar o seu ponto de vista nas respostas, pessoal. Então, são vários fatores que podem influenciar. A maritimidade na cidade de Santos faz com que as médias térmicas sejam, a amplitude térmica seja menor. A urbanização na cidade de São Paulo. Podemos pensar na altitude de Campos do Jordão. Então, pessoal, existem vários fatores, como eu demonstro aqui na sugestão de resposta, que podem influenciar. Por isso que eu falo, se a gente explica por que há variação de temperatura, a gente tem que falar dos fatores do clima. E na letra B pergunta, qual é o fator que interfere? Por quê? Na minha opinião, são perguntas muito semelhantes, tá bom? Uma opinião minha. Mas eu coloquei respostas diferentes justamente para não ficar a mesma resposta, tranquilo? Atividade número 2. Por que Santa Cruz do Sul, cidades próximas, submergiram nesta quinta-feira? Conforme a Metsul Meteorologia, o que causou o verdadeiro dilúvio foi o encontro de massas de ar, encontro de ar mais seco e frio vindo do sul e oeste, que encontrou a atmosfera quente e saturada de umidade sobre o vale. Conforme a meteorologista Stael Cias, o ar mais frio condensou a grande quantidade de umidade que havia na região e as nuvens despejaram um enorme volume de água.
De acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, marque a opção caracteriza o fenômeno climático mencionado no texto. Quando eu fui fazer essa questão, pessoal, eu gosto muito de pesquisar na internet os sites que tem aí de pesquisa, que trazem algumas questões, trazem informações, justamente para eu tentar orientar o meu aluno a falar, olha, se você for estudar pela internet, não vai em tal lugar não, que a forma como está explicado lá não está tão legal. E quando eu vi essa questão, eu falei, gente, eu já vi essa questão em algum lugar. E realmente, é uma questão que a gente tem em alguns sites por aí, tá, gente? Então, ela apareceu no PET. Não estou falando que o PET está errado em fazer isso, não. Beleza, você pode pegar questões de outros locais, sem problema nenhum. De acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, marca a opção que caracteriza o fenômeno climático mencionado no texto. Pessoal, nós estamos tendo aí um encontro entre duas massas de ar distintas. Ou seja, a presença de uma frente fria, a massa de ar fria densa, que encontra com a massa quente com alto vapor. O que acontece? A massa fria ela é mais densa. Então ela chega, ela empurra esse ar quente para cima. E se esse ar quente ganha altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Lembram disso? O vapor de água desse ar quente, quando ele perde temperatura, vai acontecer com esse vapor, ele vai condensar, ou seja, vai se transformar em nuvem, em água já no estado líquido. E se nós temos uma grande condensação, uma grande quantidade de nuvens, vai ocorrer a precipitação. São as chamadas chuvas frontais, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Com a formação de duas frentes frias na região, não. Nós temos ali uma massa quente, provavelmente a tropical atlântica atuando naquele local e úmida, com a chegada da frente fria proveniente principalmente de algum sistema frio, talvez um sistema polar que chega por ali. B. O encontro entre duas massas de ar distintas, uma fria e uma quente, provocando a nossa famosa chuva frontal. Beleza? Continuando então, pessoal. Desculpem. 3. Observe a imagem a seguir e responda quais fatores climáticos e elementos climáticos interferem no clima da imagem abaixo. Opa! Nós estamos vendo, pessoal, uma área de montanha extremamente fria. Provavelmente um clima chamado frio de montanha ou frio de altitude, beleza? Onde nós temos como predomínio do fator que influencia nas baixas temperaturas a altitude, pessoal. Beleza? Ou seja, quais fatores climáticos interferem no clima da imagem abaixo, pessoal? Então nós podemos dizer que o principal fator climático que atua aqui é a altitude. O relevo, eu não gostaria de colocar o relevo, porque quando a gente vê uma montanha assim, o topo da montanha, a neve é devido à altitude. Ah, mas não seria o relevo também? O relevo, pessoal, seria muito mais nas áreas antes e posterior a essa estrutura, tá bom? Uma opinião minha, pessoal. Eu gosto muito de climatologia, é a área que eu sou mais crítico, pessoal. Vamos dizer, a área que eu tenho mais proximidade na geografia é a parte de climatologia. Então, por isso que eu sou bem crítico. Eu estou bem chato nesse PET, tá bom? Então, pessoal, é aquilo que eu falei. Maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor pressão atmosférica, menos moléculas de ar presente, menos calor existente na atmosfera. Beleza? 4. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que condicionam. Considere as afirmativas a seguir. Depois, reescreva as afirmativas erradas corrigidas. Pessoal, essa questão pegou pesado. Isso aqui também é uma questão, isso aqui é uma questão de vestibular, inclusive. Onde eram 5 afirmativas, o cara adaptou essa questão e colocou apenas 4. Só que ele adaptou com esse corrigindo. A questão original não pede para se corrigir. E esse, para você corrigir, pessoal, tornou essa questão muito difícil, na minha opinião. Beleza? Então vamos lá. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Isso é verdade. Próximo ao Equador tende a ser mais quente, próximo aos polos mais frio. Dessa forma, quanto maior for a latitude, menor serão as temperaturas. Correto. Pensando em mesmas condições dos outros fatores. Corretíssimo. Então verdadeiro. Na minha opinião, claro. 2. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Foi o que eu falei. Quanto mais alto, menor a pressão. E também, pessoal, áreas quentes tendem a ter baixa pressão atmosférica. Por isso que nós temos as chamadas brisas, pessoal. Brisa continental, brisa oceânica. Talvez, quem sabe,
no próximo PET eu posso falar um pouco sobre essa circulação local dos ventos. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica, e quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. Correto. Verdadeiro também. 3. O planeta Terra é aquecido uniformemente. Opa, se eu falei que a latitude influencia na distribuição das temperaturas, lá na 1, isso fala o inverso, então já é falso. Tanto ao longo de sua superfície, quanto ao longo do tempo. Quer dizer, então, que a partir dos anos existe uma continuidade climática? Pessoal, nós podemos pensar a diferença de temperatura, de umidade, de duas formas. As estações do ano, principalmente nas áreas de maior latitude, áreas próximas ao Equador, nós não temos estações bem definidas, mas também podemos pensar nas mudanças climáticas, pessoal. Existe interferência humana a respeito das mudanças climáticas? Os estudos atuais indicam que sim. Mas o que é unanimidade na climatologia é dizer que as mudanças climáticas são um fator natural. Nós temos períodos de aquecimento e de resfriamentos que são naturais. E que, de fato, nós estamos provavelmente no final de um período de aquecimento. E daqui, talvez, alguns séculos, iniciemos um período de resfriamento. Agora, o ser humano pode influenciar isso? Provavelmente está influenciando. Tá bom? Ou seja, o clima é cíclico. Passamos por eras de gelo e eras de aquecimento. Beleza? Então, já está errado aí também. E condiciona a circulação atmosférica, com a produção de centros de alta e baixa pressão que se alteram continuadamente. Então, pessoal, é difícil a gente... É muita informação para a gente modificar nessa questão, pessoal. Por isso que eu falei. O sujeito, quando ele colocou para a gente corrigir, a questão que é falsa, fica fácil a gente ver que é falsa. Mas para a gente modificá-la fica um pouco difícil, pessoal. Então vamos lá. O planeta Terra, na minha sugestão de resposta, não é aquecido de forma uniforme, tendo variações de temperatura em superfície e ao longo do tempo. Seja esse ao longo do tempo devido a diferenças cíclicas do clima ou as estações do ano durante um ano. E isso condiciona a circulação atmosférica para a produção de centros de alta e baixa pressão. Isso é verdade, pessoal. Nós temos, por exemplo, sobre o Equador, áreas de baixa pressão. Sobre os trópicos, ou sobre as linhas dos trópicos, trópico de Capricórnio e de Câncer, áreas de alta pressão. Então, beleza. Isso se alterna continuadamente. Para mim, a correção dessa alternativa ela é um pouco puxada, tá? Eu achei ela um pouco puxada, sim. E eu também acho que talvez caberia essa questão muito mais quando se visse a parte de circulação geral da atmosfera na climatologia. Acho que talvez essa questão poderia estar em PETs futuros, talvez em semanas futuras, porque apenas como fatores e elementos eu faço essa crítica. Pelo amor de Deus, eu estou falando que o PET está mal elaborado. Não, eu não sou perfeito. Não quer dizer o que eu falo que é a verdade absoluta. Eu tento ajudar vocês a partir dos meus conhecimentos. Tá? Eu só estou dando um posicionamento que eu, como professor, talvez eu faria. Tá? Mas eu, particularmente, achei o PET da semana um nível muito bom, pessoal. Não é um PET ridículo, de forma alguma. Beleza? E 4. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é a maior no interior dos continentes. Verdade. Continentalidade, maior amplitude térmica. E a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude térmica. Verdadeiro. Por isso, pessoal, faltou verdadeiro aí, tá, pessoal? Mas a 4 também, na minha opinião, é verdadeira. A 3 apenas que eu acho que vai além de fatores e elementos do clima. Por isso que eu falei que talvez poderia estar um PET um pouco à frente. E por a gente não ter visto isso ainda, a nossa justificativa ela fica um pouco prejudicada. Beleza? Mas para isso que o Escola Online está aqui, para auxiliá-los e trazer essa alternativa. Porque, pessoal, a gente sabe como é difícil para o governo conseguir abranger o conhecimento para vocês no momento de ensino remoto. Né? Nem é AD, isso é ensino remoto. É tudo muito novo. Nós, o governo, tivemos que nos adaptar. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Há 6 meses atrás, eu não conseguiria de forma alguma fazer um vídeo. Vocês não conseguem ver, mas tem um pano verde atrás de mim que possibilita eu estar dentro do slide. Eu uso um programa para fazer essa aula. Então, assim, é interessante a gente ver essa evolução tanto por parte do governo como por parte dos professores.
5, para finalizar, a respeito das massas de ar, marque a alternativa correta. A. Os seus deslocamentos ocorrem de uma zona de alta pressão atmosférica para uma zona de baixa pressão atmosférica. Corretíssimo. Sempre desloca o ar de alta para baixa pressão atmosférica. Vamos ver as outras que estão erradas. Os valores originais de pressão, temperatura e umidade são mantidos no decorrer do seu deslocamento. Quanto mais uma massa se expande, ela tende a perder pressão. É igual um balão. Como que o balão consegue aliviar a pressão dentro dele? Ele expande sua área. Beleza? Ao ponto de ele explodir e aliviar a pressão completamente. C. Aumenta sua umidade ao passar sobre correntes marítimas frias. Correntes marítimas quentes, correntes marítimas frias acabam não ganhando tanta umidade, não provocam chuvas tão intensas. Pode provocar chuva, que também tem evaporação sobre correntes frias, mas chuvas não tão intensas. D. Ao se formarem próximo às altas latitudes, são quentes. São frias, próximas aos polos. Beleza? Pessoal, não esqueçam de conferir nosso Instagram. Nos sigam, nosso Instagram tá muito bacana. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!